o reino dividido, Israel e Judá entraram num período de instabilidade econômica e política. Foram séculos de decadência moral e religiosa, embora em Judá houvesse alguns momentos de prosperidade econômica, com alguns reis que temiam o Senhor e conduziam o povo à adoração a Deus. Ao longo desses séculos, Deus enviou seus servos, os profetas, conclamando o povo a voltarem para o Senhor, abandonarem a idolatria e servirem apenas a Deus. Mas os clamores dos profetas foram suprimidos pelo desejo cada vez maior dos israelitas e dos judeus de adorarem outros deuses. Depois de tantos séculos rejeitando a palavra do Senhor, Deus cumpriu aquilo que ele havia prometido lá em Deuteronômio e disciplinou o seu povo com o cativeiro. Essas e outras histórias nós vamos encontrar no livro de 2 Reis. Então, sem mais demora, roda a vinheta e vamos para a aula. Estudantes da Bíblia, hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o livro de 2 Reis. Antes de entrarmos em nossa aula, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, se você ainda não fez, de curtir o vídeo, ativar o sininho e compartilhar nosso canal com aqueles que você conhece e que se interessam pelo estudo da Palavra de Deus. 2 Reis começa dando continuidade à última história registrada em 1 Reis. Acabe havia morrido e seu filho Acasias assumiu o trono de Israel. O ministério profético de Elias estava se encerrando e Eliseu seria o seu sucessor. Eliseu pediu a Elias que lhe desse porção dobrada do seu espírito, como um filho mais velho que recebia a porção dobrada da herança. Eliseu não pediu o dobro do poder espiritual de Elias, mas a porção que lhe faria reconhecido como sucessor de Elias. Um carro de fogo com cavalos de fogo separou Elias de Eliseu. Elias foi levado ao céu num redemoinho e Eliseu iniciou seu ministério como profeta em Israel. A partir do capítulo 4 de 2 Reis, o escritor interrompe a narrativa intercalada entre os reis de Israel e Judá e se concentra no ministério de Eliseu. No capítulo 5 de 2 Reis, nós temos a famosa história de Naamã. Naamã era comandante do exército da Síria, e numa das vezes em que a Síria invadiu Israel, uma menina israelita foi levada cativa para a casa de Naamã. Naamã, embora comandante do exército da Síria, era leproso. Um dia, aquela moça israelita disse para a esposa de Naamã que se Naamã conhecesse o profeta que havia em Israel, no caso Eliseu, Naamã ficaria curado da lepra. A esposa de Naamã o avisou, Naamã avisou o rei da Síria e Naamã, com uma grande comitiva, foi até Eliseu. Mas ao chegar ali, Naamã ficou muito contrariado com aquilo que Eliseu falou. Naamã deveria se banhar 7 vezes no Rio Jordão e ele ficaria limpo. Depois de ser convencido pelos seus homens, Naamã decidiu obedecer aquilo que Eliseu havia falado e foi até o Rio Jordão. Um fato curioso é que Eliseu não morava próximo ao Rio Jordão. É como se Eliseu morasse em São Paulo e tivesse pedido para que Naamã descesse até Santos para se banhar. Por isso que no versículo 14 nós lemos assim: Então desceu, de onde? De Dotã, onde Eliseu morava, até o Jordão, e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Quando se viu curado da lepra, Naamã voltou à casa de Eliseu e insistiu para que Eliseu aceitasse um presente, mas Eliseu não quis. Só que Geazi, servo de Eliseu, pensou diferente. No versículo 20, nós lemos assim: Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Correndo até Naamã, Geazi inventou uma história, dizendo que Eliseu é que o havia mandado até Naamã, porque 2 discípulos dos profetas haviam chegado à casa de Eliseu e eles não tinham o que oferecer, e se Naamã podia ajudar. Naamã deu até mais do que Geazi tinha pedido. Geazi pegou tudo aquilo, escondeu na sua casa, e quando se apresentou a Eliseu, e Eliseu perguntou aonde Geazi tinha ido, Geazi disse: Teu servo não foi a parte alguma. Nenhuma mentira sobrevive sozinha. Geazi mentiu para Naamã, e para sustentar a sua primeira mentira, que ele incluiu Eliseu na sua história,
Ele mentiu para Eliseu, dizendo que não tinha ido a nenhum lugar. As consequências para Geazi foram fatais. No final do capítulo 5, Eliseu disse o seguinte para Geazi: Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Uma outra história marcante no ministério de Eliseu está no capítulo 6 de 2 Reis. Era uma época em que a Síria estava em guerra com Israel. Só que Eliseu avisava o rei de Israel por onde as tropas sírias iriam atacar. Isso frustrava os planos do rei da Síria. E aconteceu 2, 3, várias vezes. O rei da Síria chegou a uma única conclusão: há um traidor entre nós. Alguém está informando o rei de Israel. Mas um dos seus servos disse que não havia um traidor entre eles. E sim, o profeta Eliseu informava o rei de Israel sobre os planos da Síria. De noite, o rei da Síria enviou carros, cavalos e uma forte tropa para cercar a cidade que Eliseu morava, Dotã. Quando o servo de Eliseu acordou e viu a cidade tomada pelos exércitos sírios, ficou desesperado. Ele foi correndo acordar Eliseu. E a resposta de Eliseu foi: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O servo de Eliseu ficou sem entender nada. Então, Eliseu orou a Deus: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu orou a Deus pedindo que ferisse os sírios de cegueira. Eliseu os conduziu até o meio da cidade de Samaria. Depois Eliseu orou de novo para que Deus abrisse os seus olhos. Quando Deus abriu os olhos dos sírios, eles estavam no meio da cidade de Samaria. O rei de Israel queria matar os sírios, mas Eliseu disse que ele não deveria fazer isso. Ao contrário, deveria dar a eles água, comida e despedi-los em paz. A paz conseguida por Eliseu não durou muito tempo. Ben-Hadad, rei da Síria, cercou Samaria. A cidade ficou cercada até que a comida acabou. A fome era tão extrema que, lembrando das consequências que viriam sobre Israel se eles desobedecessem a Deus, que estão registradas lá em Deuteronômio, 2 mulheres certa vez foram falar com o rei de Israel. Quando elas chegaram e o rei perguntou o que elas queriam, uma delas disse o seguinte: Esta mulher me disse: Dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. No capítulo 8, a narrativa volta à história dos reis de Judá e de Israel. Dos reis de Israel, eu quero destacar 2, Jeú e Oséias. O profeta Elias já havia profetizado que toda a descendência de Acabe seria exterminada. Isso se cumpriu com Jeú. Jeú matou Jorão, rei de Israel, filho de Acabe, matou Acasias, rei de Judá, que era filho de Atália, irmã de Acabe, e matou também Jezabel, esposa de Acabe. Mesmo exterminada a descendência de Acabe, os bezerros de ouro que Jeroboão tinha construído continuavam lá. O povo continuava na prática da idolatria. Oséias foi o último rei de Israel. Quando ele foi rei, Salmaneser, rei da Síria, que era a potência que dominava o mundo naquela época, cercou Samaria. No ano 722 a.C., Salmaneser entrou em Samaria, destruiu Samaria e deportou os israelitas do Reino do Norte para a Assíria. No capítulo 17, nós vemos por que os israelitas foram levados cativos para a Síria. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: Não fareis estas coisas. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se a práticas de adivinhações e criam em agouros. O destino de Israel foi consequência direta
da desobediência à lei de Deus, das práticas pagãs, da idolatria persistente e do desprezo pelos profetas. Alguns dos mais pobres ficaram em Israel, e o rei Salmaneser decidiu enviar outros povos de outras nações conquistadas por eles para Israel. Essa mistura de raças deu origem aos samaritanos. No Reino do Sul, em Judá, o primeiro rei que eu quero destacar é Acás. Na época de Acás, que foi um terrível rei, a Síria dominava o mundo e estava próximo de Israel. O rei de Israel, Peca, junto com Rezim, rei da Síria, decidiram unir as suas tropas para fazer frente aos assírios. E eles desceram até Judá para convencer Acás a se unir a eles. Só que Acás recusou. Diante dessa recusa, o rei de Israel, Peca, e o rei Rezim da Síria uniram suas tropas, foram até Jerusalém e cercaram a cidade de Jerusalém. E isso deixou Acás apavorado, porque o objetivo deles era entrar em Jerusalém, matar Acás, colocar no lugar dele alguém que eles pudessem manipular e usar os homens de Judá para somarem aos seus exércitos e lutarem contra os assírios. Foi nessa ocasião que Deus enviou para Acás o profeta Isaías, com a famosa profecia sobre o Emanuel. Após um terrível rei, veio um dos melhores reis da história de Judá, Ezequias. Ezequias destruiu todos os altares idólatras que seu pai tinha construído e destruiu a serpente de bronze que Moisés tinha construído séculos antes lá no deserto. Os judeus haviam pegado aquela serpente e transformado ela num objeto de idolatria e até tinham dado um nome para ela, Neustã. Isso mostra como um objeto em si inocente pode ser usado de maneira inadequada depois que cumpre o seu propósito. Sobre Ezequias, a palavra de Deus diz assim: Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Mas Ezequias também passou por momentos muito complicados. Depois que os assírios conseguiram conquistar Israel, agora eles queriam Judá. Senaqueribe, que era o rei da Síria, enviou suas tropas até Jerusalém e os ameaçou dizendo: Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Ezequias clamou a Deus por socorro. O anjo do Senhor, numa só noite, matou no acampamento assírio 185 mil homens, e Senaqueribe teve que retirar as suas tropas. Depois de um dos melhores reis, veio o pior rei de Judá, Manassés. Manassés foi para Judá o que Acabe foi para Israel. O desastroso reinado de Manassés levou Judá para o fundo do poço. Uma degradação pior do que a dos cananeus que eles haviam destruído. O último bom rei de Judá foi o rei Josias. Embora tendo promovido muitas reformas importantes, embora tenha sido um excelente rei, o destino de Judá já estava selado. Judá seria levado para o cativeiro. Josias morreu num conflito fútil, quando o faraó Neco atravessava seu território para unir-se à Síria contra os babilônios, a potência que estava emergindo na Batalha de Carquemes. O faraó Neco avisou Josias: essa batalha não é sua, não venha para cá. Mas Josias ignorou os avisos do faraó. Ele foi, e lá no vale de Megido, Neco matou Josias. Nabucodonosor, rei da Babilônia, venceu a batalha de Carquemes. O império assírio foi destruído e um novo império surgiu, o Império Babilônico. Em 605, quando Jeoaquim era rei de Judá, Nabucodonosor fez sua primeira entrada em Jerusalém e levou alguns judeus para a Babilônia, dentre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Em 597, quando Joaquim era rei de Judá, Nabucodonosor mais uma vez entrou em Jerusalém e levou outros judeus para a Babilônia, dentre eles o profeta Ezequiel. Em 586, Nabucodonosor, quando Ezequias era rei de Judá, entrou para destruir Jerusalém. Ele destruiu a cidade, destruiu os muros de Jerusalém
e levou o povo cativo para a Babilônia. Era o início do tempo dos gentios, a dominação dos gentios sobre Jerusalém e sobre Israel. Uma coisa importante da gente observar quando estuda a história dos reis de Judá e de Israel é exatamente o ministério dos profetas. Quando cada profeta profetizou? Quando Isaías, Miqueias, Naum, Jeremias, quando que eles profetizaram? Entre outros profetas. Então esse quadro agora, ele vai mostrar para nós o ministério dos profetas durante o reino dividido. Aqui a gente vê nessa lista os profetas do Reino do Norte. Nós começamos por Jeroboão II, porque até Jeroboão II eram Elias e Eliseu os profetas. Então Jonas e Amós foram profetas na época que Jeroboão II era rei. Oséias, ele profetizou na época de Jeroboão II e dos últimos reis, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Nessa lista aqui nós temos os profetas do Reino do Sul, do Reino de Judá, começando com Isaías, que foi profeta quando Jotão, Acás, Ezequias e Manassés eram os reis de Judá. Miqueias foi contemporâneo de Isaías, ele também profetizou quando Jotão, Acás e Ezequias eram reis. Naum começou seu ministério profético no final do reino de Manassés e também nos reinos de Amon e Josias. Sofonias foi um importante profeta na vida de Josias. Abacuque também profetizou na época de Josias, Jeoacás e Jeoaquim. Jeremias foi o último profeta antes do cativeiro babilônico, antes de Nabucodonosor destruir Jerusalém em 586. Em 597, Ezequiel foi levado para o cativeiro. Então Jeremias profetizava para os judeus que ainda estavam ali em Judá, na época de Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e do último rei Zedequias. Enquanto isso, Ezequiel profetizava para os judeus que já estavam no cativeiro na época do rei Zedequias. Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas. Foram séculos com o reino dividido, Israel no norte, Judá no sul, e o Senhor levantando profetas e mais profetas que levavam a mensagem de Deus para eles. Convertam-se ao Senhor, abandonem seus maus caminhos, abandonem a idolatria, sirvam a Deus. Todas as advertências foram recusadas. O povo quebrou a aliança que eles haviam feito com Deus, e as consequências foram inevitáveis. Eles foram expulsos da terra. Graças a Deus, esse não é o final da história. As mensagens dos profetas não continham apenas juízo, mas também restauração. Chegará o dia quando o Senhor congregará os judeus de todas as nações por onde eles foram espalhados e lhes dará entrada na terra de Israel. O Senhor dará para eles um coração de carne, para que eles temam o Senhor, andem nos seus caminhos, obedeçam às suas leis e não sejam mais uma nação rebelde e pecadora. Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. É o que aguardamos ansiosamente, o arrebatamento. Depois do arrebatamento virá a tribulação. Depois da tribulação, o reino, quando Jesus Cristo mais uma vez vai pisar neste mundo e reinar sobre toda a terra. É no reino que as promessas que Deus fez aos judeus, registradas pelos profetas que ainda não se cumpriram, vão se cumprir. No reino entram apenas aqueles que creram em Jesus em toda a história, tanto judeus como gentios. Hoje, ainda há tempo de se voltar para Jesus. Como os profetas disseram, volte-se para o Senhor, que é rico em perdoar.